Saudação a todos e todas, dependentemente do local em que nos acompanham. Bem-vindos mais uma vez a um espaço de debate à sexta-feira, como é costume aqui na DW. Não sei se os que estão de forma remota estão a me ouvir. Posso ter algum sinal? Ok, perfeito. Então, hoje elencamos como tema base de dados de memória oral e construção da história da sociedade angolana e respondemos o convite de duas senhoras que farão a apresentação de forma conjunta. Estamos a falar da senhora Marinela Cerqueira e a senhora Elisa da Costa. Ambas dispensam apresentação. Mas antes de entrarmos naquilo que é a nossa a apresentação que traz para nós, gostava de dar 2 minutos para que ambas se apresentassem ao auditório e agradecer a presença aqui na sala física e aqueles que nos acompanham na sala virtual, e dizer que em termos de cronograma do tempo, teremos 30 minutos para partilharem aquilo que trouxeram para nós e depois teremos o tempo que irá nos restar, até mais ou menos 15h30. Estaremos no diálogo com perguntas e respostas e possíveis contribuições. Lembrar para aqueles que nos acompanham pela nossa página do Facebook, para participar, poderão deixar uma mensagem nos comentários e nós teremos o gosto de ler para que as nossas convidadas possam tecer algumas considerações em função daquilo que tiverem que nos enviar. Aqui, para os que estão na reunião, neste preciso momento, no Teams, poderá solicitar a palavra, temos aí a ferramenta para levantar as mãos e nós depois daremos a palavra para que possa participar. Então, sem mais delongas, passo já a palavra às nossas convidadas e agradecer a disponibilidade que tiverem em partilhar essa informação conosco aqui e tenham a bondade, por favor. Ah, mais uma vez, a todos muito boa tarde. Sou a Marinela Cerqueira. Eu sou uma economista que fui emprestada ao setor social devido a um projeto de microfinanças da Development Workshop Angola e tenho quase mais de 30 anos de experiência no setor social. Pronto, muito boa tarde. Meu nome é Elisa da Costa. Já para começar, eu não tenho muito hábito de apresentar ou mesmo falar ao público em português, então peço já desculpas se faço assim uns erozinhos, porque a minha língua materna realmente é alemão, mas é uma grande honra de estar aqui hoje e poder apresentar o coiso a nosso presidente. Pronto, já mexi. Eu sou Elisa da Costa, sou mestrante de estudos africanos na Universidade de Basileia. Para além disso, trabalhei mais que 10 anos na comunicação e marketing e também aconselhei várias marcas nas transformações. Hoje em dia tenho minha própria empresa, a empresa se chama Afrocana, é uma empresa de impacto social no sentido de inclusão e diversidade, que realmente funciona como um network. Então, eu trabalho com outros jovens empresários. Como eu disse, hoje tenho a honra de estar aqui e apresentar o que estávamos a elaborar nos últimos 2 meses e estou muito feliz de ter tantas pessoas mesmo aqui no espaço, porque realmente gosto de trabalhar em equipa, então gosto de vos ver aqui hoje como uma extensão da nossa equipa. Pronto, hoje vamos falar sobre a história social da Angola
o projeto piloto. Depois, sobre a memória imaterial ou material. Depois, a seguir, vamos falar sobre o projeto Angola, 50 anos, 50 vozes. A história do lar, que é realmente também a história da independência, entre aspas. A transformação digital da plataforma e também o seminário e um prémio de arte que estamos a elaborar. Não sei se vamos ter tempo para tudo, vamos só tentar passar dentro do tempo, mas para já isso que é a agenda. Pronto, História Social Angola The Pilot Project. Realmente o projeto da História Social foi iniciado pela senhora Marinela Cerqueira, que está aqui presente hoje comigo. Nós todos começamos trabalhando no projeto de uma forma voluntária. Digamos que nós todos sempre dizemos que começou numa brincadeira que agora vira uma coisa muito séria. O projeto do Pilot Project começou em pesquisa socioetnológica em coletivo, quer dizer, nós em equipa que fomos procurar pessoas, vamos dizer, já mais velhas da nossa sociedade angolana, seja em Angola ou na diáspora, e falar com eles sobre o passado, seja pré-independência, durante a independência e pós-independência. Hoje em dia temos já entrevistado mais que 34 pessoas, e isso resulta em mais ou menos 600 páginas transcritas e 30 horas audiovisual editadas. Realmente, o material cru audiovisual deve tocar também uns 600 horas. Mas, como sempre, quando se sente com as pessoas e faz a pesquisa qualitativa dessa forma, não tudo que se falou entra no produto final. Depois está aí a senhora Cerqueira escreveu o livro A Juventude Angolana no Período Pós-Colonial, que realmente é uma reflexão sobre a própria memória dela, refletindo sobre o que ela viveu como criança crescendo, mas também acrescentando 26 depoimentos de angolanos, porque naquele momento que ela escreveu o livro, ainda não tínhamos chegado nos 34 depoimentos. Então, esse livro vira de uma forma também uma memória coletiva, mas sempre da perspectiva e reflexão da senhora Cerqueira. E também se montou a plataforma digital historiasocialdeangola.org, que realmente é uma recolha e uma publicação do trabalho que se fez numa plataforma digital. Aí se encontram os depoimentos, as transcrições e também já material adicional. Isso podem ser fotografias das pessoas, isso podem ser documentos dos arquivos que encontramos durante nossas pesquisas e, claramente, olhando para o futuro, podia entrar muito, muito mais, porque realmente quando se faz esse tipo de pesquisa, às vezes tem essas coincidências, de repente aparece um livro no arquivo que realmente está interligado com o depoimento que se fez. Isso já vamos ver. Pronto. Quem temos entrevistado até agora? Felizmente, temos um pouco mais mulheres entrevistadas que homens. Eu própria fiquei muito feliz de saber, mas está quase equilibrado. Estamos a falar de 51,6% mulheres, comparado com 48,4% homens. No sentido de profissões, temos uma grande parte da educação, saúde e empreendedorismo, que claramente, de uma forma também reflete um pouco o que acontece ou qual profissões
foram puxados depois da independência. Temos pessoas do setor de direito, da política, hospitalidade, desporto e também setor social, como também da cultura. Agora, cultura, aí claramente podia-se ainda fragmentar mais, porque lá tem pessoas, por exemplo, do teatro, ou da música, ou das artes plásticas. Então, aquilo começa a ser vamos dizer, um bubble que já podia se fragmentar mais. No sentido de províncias e países, conseguimos já falar com pessoas, a maioria de Luanda, porque sabemos também que no tempo da guerra muita gente chegou na capital das províncias, então é claro que uma grande parte são pessoas de Luanda, entre aspas. Também temos representantes do Bengo, de Malães, Huambo, Benguela, Huila, Cabinda, Kwanza Sul, Kwanza Norte, Namibe, mas também já de uma certa diáspora, quer dizer, São Tomé e Príncipe, Guiana. Num sentido de representatividade e inclusão, realmente gostaríamos de acrescentar pessoas das províncias que fazem falta, que é Lunda Norte, Lunda Sul, Sair, o Isco, Nene, quanto Cubango, Bié, Chico. Se eu não estou enganado agora, quando Cubango talvez também já está dividido, né? Já conta como duas províncias. Pronto. Meu erro, quem vive fora às vezes não repara tudo. Mas o que também percebemos através de uma pesquisa que vai seguir depois é que também temos um grande número de angolanos na diáspora, claramente a causa da fuga, provocado também pelas guerras. Então, também seria interessante ter mais pessoas que hoje em dia vivem em Alemanha, na Inglaterra, Portugal, Espanha, Estados Unidos, Suíça, França, continuando. No sentido de sectores de trabalho ou profissões, também seria interessante ter trabalhadores do serviço doméstico, da pesca, por exemplo, também ambulantes da comunicação social, do exército, da polícia e proteção física, proteção ambiental, transportes, por exemplo, sector bancário, pastores missionários continuando, né? Eu acho que essa lista também podia ser muito longa. Pronto, pausamos para pensar e daqui para frente o que vai se fazer. Criamos uma visão, uma missão, que realmente a plataforma quer tornar-se uma plataforma lá, plataforma principal para a preservação e divulgação das narrativas sociais e históricas de Angola. E, no mesmo tempo, a plataforma deveria ficar acessível e atraente, especialmente para uma juventude angolana, seja no país ou fora do país. Por quê? Porque sabemos, especialmente no continente, que a maioria da população são os jovens. E nós, jovens, eu já me conto um pouco fora, porque também já estou mais para as 40 que nos 20, mas o que eu observa-se, e eu posso falar da minha própria experiência, que então, o que eu observo, e esse é o meu caso. Meu pai fugiu para a Europa, primeiro a Itália, depois fui a Itália para a Suíça. Eu realmente não sabia muito sobre o meu país de herança e pronto, comecei a voltar para Angola, mas realmente me custou muito mesmo estar aqui hoje a falar português, porque eu não falava português na idade de 19 anos, sobretudo não sabia nada sobre minha origem. E o que acontece, especialmente também numa diáspora, nossos pais às vezes chegaram com um certo trauma, então falar sobre o passado às vezes é muito complicado, mas causa também que a juventude cada vez mais se desliga da própria cultura, da tradição, e quer dizer, daqui nos próximos 50 anos, o que vai ficar
para nós contar nos nossos filhos e nos nossos netos. Pronto, então a missão é documentar e promover a história de Angola por pesquisa, né? Qualitativa, utilizando também novas tecnologias para também fortalecer a nossa identidade angolana e puxar e criar o nosso orgulho mesmo cultural. Pronto. Eu vou passar as próximas 2 folhas, mas só para dizer, depois entramos numa, numa reflexão. Pronto, fizemos uma avaliação, criamos objetivos qualitativos, quantitativos. Hoje em dia, criamos isso como estratégia para os próximos 3 a 5 anos. Quais são as atividades que queremos ligar aos objetivos que criamos? Temos aqui, não sei se tem quanto. Temos as edições especiais, que são livros que crescem fora desses depoimentos, quer dizer, né? Falamos com pessoas, de repente damos conta, de 10 pessoas, 7 pessoas tocam sempre a mesma temática, talvez valha a pena aprofundar aquela temática, e muitas das vezes são coincidências que depois nos levam a arquivos e, puf, aparece um documento. Temos também a ideia de fazer tours, seja book tours ou também mais turismo histórico, seminários universitários e também no sentido de comunicação, puxar a visibilidade utilizando as mídias sociais, porque sabemos que tem um grande outreach na juventude angolana. Otimizar a plataforma, utilizar inteligência artificial e também já se pensou em criar um jogo. Agora, hoje vou focalizar nesses 3, 4 que estão aqui marcados. O que acontece? Apresentamos também já parte dessa apresentação a algumas empresas e instituições. E o que acontece é que depois, por exemplo, já se pensou também criar um prémio de arte no sentido de afrofuturismo ligado ao livro 50 anos, 50 vozes. Isso, por exemplo, é só um exemplo de direto feedback que já tivemos agora que estamos aqui e, né, no tempo que uma pessoa passa aqui, cria-se também novas ferramentas ligado ao feedback que recebemos. Agora, livro ou álbuns? O que é 50 anos, 50 vozes? Claramente entramos num ano muito importante na história da Angola. Vamos celebrar 50 anos de independência. Acontece muito e acho que quase todos nós sabemos a importância de pegar essa onda e também pensar em celebrar esses 50 anos de independência. Criamos um conceito de criar um álbum para celebrar os 50 anos, que se chama Angola 50 anos, 50 vozes. Um conceito é bastante fácil. O livro começa com a introdução do projeto geral, da história social, e depois celebra-se 50 personalidades da plataforma. Primeiro temos sempre uma imagem, perfil da pessoa entrevistada, seguir com a pergunta: onde estavas no 11 de novembro de 1975? Que é já uma pergunta de introdução para a pessoa realmente começar a falar e refletir e memorizar onde estava. E depois, obviamente, numa conversa desse formato, sempre a pessoa acaba de falar já num tema específico. Por exemplo, eu estava em casa a brincar, tinha voltado da escola e depois todo mundo foi no Largo da Independência e, né,
aí seguem já outras conversas. Então, isso aqui depois é tipo um sumário do depoimento, que também acrescentamos fotografias do arquivo pessoal da pessoa entrevistada. Às vezes também essas fotografias fazem falta, porque também 1975 não todo mundo tinha máquina fotográfica. Então, quando o depoimento, quando faltam fotografias pessoais, também acrescentamos fotografias históricas, eh, ou fotografias de coleções, quer dizer, de instituições, tipo de arquivos ou de instituições mais privadas. Por exemplo, existe uma coleção, uma database dos filhos dos missionários da Metodista, que eles, entre eles, criaram uma database de fotografias, acho que devem ser 50.000 ou mais. Então, também pode ser uma ideia de utilizar mais desse material. E, no fim, o livro fecha com a reflexão e conclusão dos 50 anos, através dos depoimentos, fazer já uma reflexão mais concluída, e também tentamos olhar para o nosso futuro. Quais são, talvez, as coisas que se aprende olhando para o passado? O que é importante para os próximos 50 anos? Isso é um pouco a ideia. Agora, isso aqui, de uma forma, é uma memória imaterial, porque é a memória da cada pessoa, mas como cada memória também tem que se contextualizar, nos leva na memória material nesse sentido. Por que estou a dizer isso? Se eu falo, por exemplo, do 1º de maio ou Largo da Independência, estamos no contexto de Luanda. Tem pessoas que falam que estavam numa província, ou no Ambo, ou em Quechua, ou não sei o quê. Então, aí tem uma outra infraestrutura, talvez nem tinha urbanização. Isso tudo é muito importante quando se faz a pesquisa à frente. Uma dessas memórias imateriais nos leva no lar, que já é o livro-álbum número 2 do nosso projeto. O lar realmente é um lar físico, que era a casa dos primeiros bolseiros angolanos que estudaram em Lisboa, pela Igreja Protestante. Naquele lar, isso é a antiga fotografia, naquele lar realmente tem um arquivo inoficial, quer dizer, tem um quarto que tem lá livros e documentos antigos que estão lá, só fechados, mas nem estão ser arquivados ou preservados ou tratados para demorar. O que é interessante que lá a doutora Cerqueira encontrou o livro de visitas, que realmente é só um livro onde as pessoas meteram os nomes deles quando passaram pelo lar. Agora, onde vira interessante é que lá, nesse livro, conseguiu-se localizar nomes, ou quer dizer, signaturas de alguns dos nossos grandes heróis. Estamos a falar de pessoas como o Desidério Costa, o Roberto de Almeida, Antônio Felipe, a Deolinda Rodrigues, o Samuel Abrigada, Jonas Samuel Savimbi e a Graça Machel. Eles aparecem nesse livro porque tem um momento de 1961 que é conhecido como Operação Angola, que é a grande fuga de 100 estudantes angolanos via Espanha para outros países na Europa, ou, para além disso, muitos que depois recebem asilo na França, na Suíça ou nos países africanos, como, por exemplo, Gana, Argélia ou Marrocos.
porque já sabem que estão a ser perseguidos pela PIDE. Então, essa memória material interligada com a imaterial já reconstrui um momento histórico na nossa história da independência. Então, fizemos também questão de voltar a falar com as pessoas e foi muito interessante o que depois esses depoimentos explicam. Então, isso é o projeto número 2, que realmente interliga a narração da pessoa na primeira narrativa com um lugar real. E também, né, resolvendo um mito, esse mito da fuga, se realmente é um mito, aconteceu, mas sabemos hoje que aconteceu. Samuel Brigada é um desses estudantes, por exemplo, que fugiu com esses 100 estudantes e até hoje vive na Suíça. Eu sei disso porque ele vive na cidade onde eu cresci. Pronto. Agora, resumindo, sou realmente curto para puxar para os próximos projetos. Isso é um pacote, aquela estratégia que vimos, né? Aqui estamos procurando no momento patrocínios ou parceiros para financiar a produção do livro e a divulgação. O que é também interessante, especialmente os 2 livros, é que claramente é sempre mais interessante e explica muito mais a história, se pode-se, por exemplo, adicionar imagens, fotografias, mas também precisa um imenso recurso humano. Os arquivos já não estão aqui. A maioria dos arquivos de Angola estão na diáspora. Eu própria localizei caixas da Médica Angola, que era uma organização de médicos suíços aqui antes da independência, que deixaram caixas de fotografias. Eu, na minha universidade, até hoje sou uma das poucas angolanas que mesmo faz questão sobre esse material. Isso são, por exemplo, um dos desafios que depois podemos debater. Pronto. Tem já perguntas até agora ou vou só continuar? Não. Vamos só continuar. Tá bem. Tem o pacote de transformação digital. Realmente aí a ideia é levar a plataforma no próximo nível, de integrar novas ferramentas. Uma coisa muito importante é fortalecer a proteção de dados e talvez também integrar um paywall. Por quê? Porque nós acreditamos que a pesquisa, os dados deveriam ser acessível no sentido de open access para estudantes e pesquisadores, mas integrar um paywall para o resto podia ser, mesmo que um FII muito baixo, pode também já criar um autofinanciamento da página. Implementação da inteligência artificial. Eu própria, como pesquisadora, posso dizer, passar todo esse material também é um trabalho super cansativo. E sabemos que no mundo que nós encontramos hoje com a digitalização, o nosso tempo vira menos e menos. Então, queremos implementar um chatbot para realmente facilitar a pesquisa na plataforma em si. Para dar um exemplo, uma estudante está a dizer: olha, eu estou a procurar informações sobre o sistema de educação em Angola. Aí o chatbot deveria já indicar os depoimentos que falam da educação, talvez já fazer um pequeno resumo, para depois também a pessoa ter acesso mais fácil e uma facilidade de fazer pesquisa rápida, já saber, eu não vou olhar todos os 50 depoimentos hoje, mas sei esses 3 com certeza falam da educação. Depois, pode ser uma adaptação pequena, mas
No mundo digital, também lutamos cada vez mais pela audiência, especialmente dos jovens. Quer dizer, também queremos dar um novo look, um pouco mais moderno na plataforma, no sentido do afrofuturismo. Afrofuturismo é realmente reimaginar a tradição de uma forma moderna. Qual é o passado que temos e as tradições que valorizamos e como reimaginamos no futuro? Que realmente também é um pouco aquela missão e visão que nós temos, e isso também tem que se refletir na comunicação visual. E depois, claramente, também interligar com outras databases no mundo. Existe, por exemplo, uma empresa angolana que é a Vongo, com quem já sentamos para puxar à frente a questão do chatbot e muitas mais coisas para o futuro, por exemplo, falar sobre o potencial de criar um avatar para ajudar na página ou utilizar o chatbot em línguas nativas para abrir também o acesso. Depois, tem uma plataforma que se chama Biografia Preta em Brasil, que está a reconstruir a história da negritude ou a história afrodescendente em Brasil, e claramente imaginamos que lá pode também ter interligações na história, porque sabemos que Brasil é a maior afrodiáspora no mundo. Depois temos, por exemplo, o projeto Park Portal, que é um projeto da bibliografia africana em Basel, que também pode se interligar diferentes coleções. Já em Basileia em si, se incluiu 5 instituições, que é a Missão, o Museu, a Bibliografia, a Universidade e o Swiss PH, que é o Instituto de Saúde Tropical, com a ideia de mesmo implementar e dar acesso também a instituições de arquivos num país africano. Depois tem a Ilha África e tudo mais. Pronto. Ainda? Energia? Não, vamos. Então, pacote 3 e talvez depois já vamos pausar aqui, porque às vezes é cansativo. Pensamos também em criar um seminário para passar a nossa experiência para a juventude angolana. Qual é a ideia? Criar um seminário educativo, talvez pode ser para mestrados, para mim também podia começar já mais cedo, são discussões que vamos ter, mas ter um seminário em 2 semestres. Primeiro semestre seria um colóquio ligado à história imaterial, olhando as diferentes ferramentas da etnologia digital, história oral, as novas mídias, a comunicação social, visual e muito mais. Aí também achamos muito importante que se reflete sobre a ideia de decolonização da educação. Se olharmos para a escrita de hoje sobre o continente africano, mais que 80% que foi escrito sobre o nosso continente foi escrito pelo Ocidente. Claramente tem uma história violenta atrás disso, mas estamos aqui para dar mudança. Então, também é muito importante de cada vez refletir sobre a deconstrução do passado colonial numa forma autocrítica, crítica construtiva. Depois, já sabemos, tem história de quase tudo. A história, por exemplo, também dos NGOs em Angola. E aqui estamos numa instituição mesmo histórica. Temos a história da arquitetura, da urbanização e tanto mais. Então, para nós, é claro, o seminário tem que ser transdisciplinar.
Transdisciplinar significa não só trabalhar entre as diferentes disciplinas dentro da universidade, mas também com expertas fora da universidade. Isso é muito importante para fechar todos esses gaps, né, na nossa educação. E meter a oralidade no centro. Ainda estamos num país da alta iliteracia, e então transmissão da nossa sabedoria é mais forte quando transmitido pela oralidade. Pronto. Eu podia falar mais, mas eu acho já chega, porque até o último projeto, um projeto ainda em trabalho. Falei sobre 2 semestres. Primeiro semestre seria o colóquio, aí é mais uma parte teorética, e pode ter várias pessoas a darem impulso. Seminário 2 seria já os estudantes ir no campo, fazer fieldwork, ter mesmo treino, on-job trainings, entender o que significa fazer, gravar um depoimento. O que é importante quando eu sento, por exemplo, com uma minha tia mais velha, ou com uma sungueira, ou a minha vizinha que trabalhava nas quadras, tenho certas sensibilidades que esse trabalho leva. Como eu posso gravar? Quais são as éticas que eu tenho que cumprir? Vamos falar também de lei da imagem, né? Isso tudo já aprendendo num semestre que é só prático. E aí, claramente, gostaríamos também ter parceiros que nos ajudam a fornecer esses estágios. E depois, no fim, a ideia é que fazer uma avaliação de cada estudante no sentido profissional do estágio e também dar uma carta de recomendação. Por quê? País de jovens, juventude. Temos um grande desemprego. E muitas das vezes é essa ilusão que temos que quebrar, seja em Angola ou no mundo, que o estudo em si vai te ensinar já tudo. Não, o estudo te dá um pensamento, te dá pensamento crítico, pode te ensinar na teoria como se faz, mas ter já uma experiência mais prática pode fazer a diferença quando aplicar para um trabalho, pode já ser aquela entrada para o mercado. Pronto, eu vou acabar por aqui. Muito obrigada. E agora gostaria de abrir o palco para vocês, para dar impulsos, fazer perguntas, partilhar ideias conosco aonde podíamos melhorar. Sim, é isso. Muito obrigado, Marcelo, essa apresentação. Na verdade, a Elsa já nos convidou para questionarmos e para contribuirmos com aquilo que foi dito, então, sem mais delongas, sem repetir a ideia, as palavras, então, o momento é para nós interagirmos, para quem tem alguma pergunta, alguma contribuição. Vimos que nos apresentaram muitos projetos e muitas realizações, então acho que temos o assunto suficiente para conversarmos. E, senhora, ela faz favor. Muito obrigado. Muito obrigado, colegas. Eu quero agradecer muito a Marinela, que foi uma colega cá no DW no início do programa da Kishi Crédito. Well, antes da Kishi Crédito, foi na altura Sustainable Livelihoods, yeah. E a Marinela estava envolvido em vários programas de pesquisa no mercado informal e no início do programa do microfinanças no país. So, uma coisa que esperamos que nós esperamos participar ou suportar a seu programa. Temos uma grande oportunidade junto com nossos estagiários que também para beneficiar de pesquisa, se uns das suas formações podem ser feitas online, será ainda melhor, porque nossos estagiários são
em 8, 9 diferentes províncias à volta do país. So, é mais fácil para nós se a formação pode ser feita online. Mas a metodologia de recolher histórias orais é uma técnica bastante interessante. Um, mas tem de ser feito com muito cuidado e muito sensitiva para não um, uh, para não criar realmente medo nas pessoas entrevistadas que as palavras delas serão contadas contra elas. So, eu acho que também a contribuição, o DW tem uma das melhores bases de dados em entrevistas e documentos na nossa biblioteca online. So, esperamos que podemos, numa maneira, suportar o seu projeto junto com o nosso programa de estágio, mas também com os dados que já está no nosso site. Obrigado. Obrigado, senhor, pela sua contribuição. Não sei se a Elisa quer dizer alguma coisa dessa contribuição que vem do senhor. Eu vou dizer assim, é isso que eu esperava de ouvir. Então só posso ser feliz e vamos continuando. Eu acho, já falei bastante. Pela qual nós estamos aqui, acho que até depositada, porque a experiência que nós temos no terceiro setor nos leva a reconhecer que a Development Workshop é pioneira na recolha de dados. Ainda hoje à tarde nós tivemos uma conversa esta manhã com o reitor da Universidade Metodista e nós dizíamos que, inclusivamente, quando o UNDP chegou a Angola, depois do PAM e da FAO, que temos aí um testemunho, a Connie Brathwaite, foi a Development Workshop que criou os Baseline Surveys e foi a DW que conduziu vários fóruns ad hoc, sobretudo quando surge o programa Luanda Urban Poverty, que se reunia com PNUD quase todos os fins de semana, de manhã à sexta-feira, nós ficávamos a trabalhar e é assim que Angola entra no índice de desenvolvimento humano e outros indicadores, o Doing Business e o Getting Finance. Angola teve o primeiro censo em 2004 e a Development Workshop já estava aqui. Portanto, é bem-vindo e também, claro, a formação, essa a nossa expectativa que viemos aqui beber também hoje da Development Workshop. Muito bem, continuando, vamos continuar a beber. Temos perguntas e contribuições aqui. O ilustre Alberto tem a bondade. Reitero as minhas saudações a todos e todas. Meu nome é Alberto Isaac, sou estagiário daqui da DW, por conta do ICRA. Queria, em primeiro lugar, parabenizar aos preletores pela eloquência que têm. No princípio, achei que a doutora Elisa da Costa poderia dificultar na comunicação, porque disse que a língua mãe era alemã e tinha dificuldade em falar português, mas a comunicação foi bastante, deu para perceber. Eu, na verdade, gostaria de saber, no âmbito deste projeto piloto, quais foram as dificuldades, desafios encontrados, principalmente na questão da recolha de dados? Será que foi um mar de rosa em termos de acessibilidade de informação, tanto nas fontes primárias e quanto nas fontes secundárias, documentos, e uma vez que a doutora disse que a maior parte dos documentos não se encontram cá em Angola, mas sim no Ocidente. Eu gostaria de saber, né, conforme eu disse,
se houve dificuldades, na verdade, e se houve, que mecanismo utilizaram para, para comatar estes desafios? Obrigado. Obrigado, Luís Alberto, por essa questão. Então, vamos passar a palavra. E material, e a Elisa vai falar da memória material. Realmente nós, como outros projetos na sua fase de infância, nós recorremos ao método de aproximação. O que é isso? Fomos falar com pessoas muito próximas, vizinhos, amigos, colegas, e como a Elisa costuma dizer, até pode ser que a gente encontre alguém num espaço público e que a conversa, o diálogo leve a identificar essa pessoa como um potencial. Também nós soubemos por prática que a fase da identificação e a sensibilização são a chave para criar a confiança, estabelecer a confiança para que o depoente aceite partilhar a sua história de vida. Se houve desafios, mesmo usando a aproximação, existe, e muitas vezes tem a ver quer com o caráter da pessoa, do depoente, quer com a percepção que ele tem do próprio projeto ou da história do seu próprio, do próprio país Angola. Por exemplo, claro que nós temos percas, porque para nós termos agora os 36 depoimentos, podemos ter considerado um êxito, porque temos uma perca de menos de 5%. Quer dizer que houve 3 ou 4 depoentes que no final do depoimento eles podem desistir, porque muitos têm receio do bias político, como a senhora lá dizia, o que é que vais fazer com as minhas palavras, como é que vais as instrumentar. E para esclarecer aqui que nós estamos a trabalhar com etnologia digital, porque o que nós estamos a fazer é usar o old school method, que é a gravação e a transcrição. Até agora nós ainda não fizemos o recurso à inteligência artificial, portanto, é transmissão. Por vezes, por exemplo, um depoimento que tem 26 páginas pode me levar 5 dias a trabalhar acima de 10 horas dia, porque tu tens que ouvir, depende muito da dicção, tu próprio podes estar muito cansado, se quem transcreveu é quem recolheu a informação ou não, se não é, ainda tens que depois... É todo um processo, e esse processo que a Elisa dizia que é preciso levar, juntar a academia angolana, essas experiências de vida e ter essa sensibilidade. Temos outros que, por simplesmente, dizem, olha, eu já não quero mais prestar depoimento, e, nesse caso, nós estamos a devolver a informação ao depoente, quer o áudio, quer o texto, porque é material que se torna inútil, mas, ao mesmo tempo, também temos informação privilegiada, porque conseguimos, nesse processo, estabelecer ligações profundas com depoentes, e que já temos material para, quando eles morrerem, ser publicado. E está em curso também depósito de certo material, de certas memórias, sobretudo de figuras históricas, em arquivos que poderá ser o Arquivo Nacional de Angola, mas poderão ser arquivos no exterior, sobretudo o pessoal da diáspora. Portanto, é algo que a Elisa falou, como os mais velhos que estão na diáspora, muitos estão quase a morrer, estão a perder a memória é fungível. Então, há uma pressão da nossa parte, muitos estão doentes, temos 2 pessoas que já faleceram, a Connie Braçoes. A Connie disse, mas eu não sou angolana. E eu disse, não, mas tu és amiga de Angola, eu não queria emocionar, mas já está. E ela veio nos contar que foi ela que negociou com o presidente Savimbi a tirar a primeira carga do PAM
no Mochique e na Lunda, senão nós não soubemos quantos angolanos mais é que haveriam de morrer. Porque a gente não morre só com as minas e não morre só com tiros, tu morres à fome. E, portanto, quando ocorre esse tipo de caso, nós temos que ir identificar a pessoa que conhece aquele facto social. Por exemplo, eu acredito que o senhor Alan, tendo criado a primeira organização não governamental em Angola, no pós-independência, porque as que existiam eram as políticas, porque o regime comunista e socialista dos primeiros anos da Angola, quem eram as nossas organizações sociais? Eram as igrejas, e mesmo assim o socialismo não vem com religião e espiritualidade, e eram as associações, a OPA, a ODP, a OMA, nós não estamos a criticar, mas é a realidade, são factos. E quando surge a Development Workshop, ela funciona como promotora e estabelece o crescimento das ONGs angolanas, porque se não tivesse existido a Development Workshop, o setor social da Angola não tinha tido uma certa trajetória. Portanto, e há factos. E isso tudo, por exemplo, há factos que eu acredito que se nós entrevistarmos o Sr. Alan Kane, o Sr. Alan Kane vai trazer coisas que se calhar mais ninguém sabe. Sabe no sentido de nos poder transmitir oralmente. Pode estar escrito. Está escrito aqui em inglês, em sueco, e também ele é um patrimônio da história da Angola, da arquitetura, disso tudo. Por isso a professora Ana Bocado disse que também a DW tem uma base de dados enorme e que era bom nós recorrermos a essas bases de dados e nós usarmos isso. Yeah, sorry. Só para acrescentar rapidamente no sentido de arquivos, eu acho que tem 3 dimensões: o desafio emocional, o desafio financeiro e o desafio temporal. Esse desafio temporal já ouvimos, que realmente as pessoas que podiam reconstruir nossa história estão a bazar, como nós íamos dizer, estão a morrer mesmo aos poucos, né? Um depois do outro. Depois já não temos uma fonte primária. Segundo é financeiro. A senhora Cerqueira e eu, de uma forma, temos um privilégio que ainda temos nossas outras fontes que nos permite de viver de uma forma. Tem outros projetos que me dão o pão, esse não é, né? Ninguém de nós ia trabalhar nesse projeto se era para fazer dinheiro, porque esse já é um projeto que nós todos ficamos a investir. Se falarmos sobre os investimentos que nós fizemos como equipa, acho que já vamos tocar mais que $300 mil facilmente. Também, às vezes, é a falta de apoio das instituições, especialmente na diáspora. E vou já falar isso porque sou suíça angolana, não tenho nada a tremer aqui a dizer isso. A Europa não está interessado a recuperar nossa história, ok? Ao contrário, tem ainda muitas instituições que querem esconder algumas das coisas que aconteceram no passado que não foram muito bonitas. Eu, como suíça, acho que isso é nonsense, não faz sentido nenhum, porque ninguém de nós pode mudar o passado, mas podemos criar um outro futuro. E isso só se nós somos mesmo honestos com nós próprios. Isso já é a minha perspectiva mesmo como suíça. Essa coisa de não querer restituir arquivos e não sei o quê, ou não querer falar abertamente sobre o nosso passado, não nos leva a lado nenhum. O mundo está em guerra. E o que vamos mudar daqui para frente? Temos que mudar. Agora, no sentido emocional, isso às vezes custa muito. Custa tempo e tudo. Porque eu, por exemplo, quando quando eu vi as fotografias também de Angola, que realmente tem muitas imagens também da guerra de independência, e se vê esses corpos todos mortos, tipo, numa colina assim, isso mexe comigo. Isso também tem a ver com a minha história.
E isso faz algo com o meu corpo. Também tem essa cena do trauma que fica no corpo, né? Transmissível pelas gerações. O meu corpo começa a reagir. Eu posso passar um dia inteiro no arquivo e próximo dia estou mal. Só porque eu tinha que ver isso e isso a minha DNA vai reagindo. Então eu acho isso também são um pouco esses desafios. Muito obrigada pela pergunta. Mais outras questões? Por favor. Deixa eu passar aqui ainda. Isso. Poder do debate. Obrigado. Eu não tenho perguntas, mas queria dar os parabéns à Elisa e à Marinela. E a Marinela, os parabéns são um pouco mais, vezes dois, né? O tempo passou e continua jovem. E foi bom reencontrar, pois, a Marinela. Antes desse encontro, antes desse momento, eu fiquei a fazer uma pesquisa rápida e verifiquei que nós não temos uma plataforma, não diria com essa estrutura, aproximada a essa estrutura, né? Uma plataforma que congrega assim, de uma maneira dinâmica, a história social da Angola, como vocês estão. Então tem alguma coisa, mas muito limitado na página da presidência. Vi alguma coisa também numa página da embaixada, que fala sobre história social da Angola. No Wikipedia também tem uma parte que dedica um pouco isso. Mas a estrutura que vocês têm é muito interessante, muito dinâmica e gostei muito de tomar conhecimento que vocês estão a trabalhar nisso. A parte que mais me chamou a atenção é a última, que tem a ver com esse link que se pretende fazer com as universidades. Enquanto estive a estudar no ensino superior, eu verifiquei que os conteúdos, sobretudo os ligados à história de Angola, mas não só, mas principalmente história de Angola, administrados nas faculdades e universidades do nosso país, ficam parados no tempo, né? Não inovam muito. Portanto, os 4, 5 anos, quando olhasse para o conteúdo do primeiro ano, onde já tinha passado, era igual no final do último ano da faculdade. E essa plataforma pode ser uma grande contribuição para, de tempo em tempo, inovar os conteúdos, né? Os conteúdos que eu verifiquei foram da história da Angola, baseado numa publicação antiga, que já havia sido escrita por alguém, um angolano, qualquer coisa assim, e que as universidades se baseavam para portanto, administrar a história da Angola. Então, eu acho que, nessa perspectiva, essa plataforma poderá ser muito interessante para contribuir para a inovação dos conteúdos nas universidades. Mas também eu acho que pode ser catapultado para atividades de campo, pesquisa, etc, etc. Então, parabéns mais uma vez. Espero que consigam dar seguimento e que encontrem apoio para alcançar com os objetivos que ainda não estão alcançados, mas que vos motivam e vos motivaram a trabalhar nessa plataforma. Obrigado, colega Adriano. Temos uma questão para os que nos acompanham na nossa plataforma. Temos aí o senhor Israel, sim, certo, Israel Campos. Vamos deixar-lhe o tempo para poder participar. Ok. Olá, boa tarde. Não sei se me conseguem ouvir. Perfeitamente. Pois, eu sou o Israel Campos, eu sou jornalista, mas também estou atualmente, sou estudante de doutoramento
portanto, pesquisador, mais no domínio da história da imprensa em Angola. E eu acho que a primeira nota que faria era realmente felicitar também as duas senhoras que estiveram a falar por essa iniciativa. Eu realmente não conhecia, mas acho que é muito interessante porque eu estou exatamente nesse processo. O meu trabalho, tanto é sobre imprensa, mas muito numa perspectiva histórica, tanto olhando para a imprensa no período pós-colonial, sobretudo os 10 primeiros anos. E realmente sinto que há uma ausência muito grande de informações e é muito difícil encontrar. Em, eu tenho feito, por exemplo, muito recurso à Associação Chiweka, que também tem um trabalho incrível de documentação e que tem também um acervo muito rico e que felizmente está disponível online. Mas a minha questão tem mais que ver sobre, né, que tipo de iniciativas, tanto iniciativas como essas, mas que depois, que tipo de parcerias vamos precisar de fazer, por exemplo, para enriquecer o acervo de pesquisa em Angola. Uma coisa que eu noto muito é que diz muito que não há muitas pesquisas em vários domínios, mas às vezes existem essas pesquisas que não foram feitas em Angola, foram feitas por pessoas em outros países, mas que depois não há um movimento. Nós em Angola não fazemos um movimento, por exemplo, no sentido de tentar encontrar dinheiro para traduzir essas obras e colocar à disposição dos pesquisadores locais. Por exemplo, grande parte do trabalho que eu estou a ceder atualmente, com algumas exceções, há algum trabalho nesse domínio. Por exemplo, o sociólogo Paulo de Carvalho tem alguns livros, o Adebayo Vunjo também no domínio da mídia, mas há realmente muito material sobre a imprensa pós-colonial angolana e africana, que é realmente escrito em língua inglesa. Portanto, eu consigo ter acesso a esse trabalho, mas grande parte do trabalho que eu tenho realmente é esse movimento de tradução. E então acho que também essa necessidade de nós congregarmos algum trabalho de pesquisa que já foi feito e que é importante, mas depois pensamos como é que nós fazemos que esse material esteja acessível aos pesquisadores em Angola. E depois, há também uma outra faceta, um outro domínio que eu acho importante, que é essa questão de um decolonial approach, né, que agora é uma grande field do saber, do estudo, há muito estudo nessa área, mas outra vez muitas questões decoloniais e propostas decoloniais que vão sendo feitas a nível do continente também surgem muito no mundo anglófono, mesmo africano, mas anglófono. Agora, que movimentos é que nós em Angola temos que começar a fazer para garantir a tradução dessas obras? Portanto, e depois outra questão, já para terminar, é como é que nós nos aproximamos à produção científica que está a ser feita em África, né? Porque eu vejo uma grande inclinação nossa sempre em pensar por essa visão Ocidente, essa troca com o Ocidente, mas há realmente uma grande produção muito rica a ser feita dentro do nosso continente, às vezes em outras línguas, mas que movimentos é que temos que criar para trazer esse conhecimento que é feito em Angola para esses países, mas depois trazer da realidade africana para esses países. Portanto, o Ghana, a Nigéria, a África do Sul já nem se fala. Portanto, há produção muito rica também a acontecer dentro do continente. E era isso. E depois saudar a questão da questão oral, a questão da história oral é muito importante. E às vezes estavam a falar sobre como é que é importante as pessoas saberem como fazer uma entrevista, etc. E pensei sempre na questão do consent form, né? Que é aquele documento que nós temos, enquanto pesquisadores, temos a obrigação de entregar às pessoas e as pessoas terem que assinar e compreenderem para que tipo de trabalho é que estão a assinar. E muitas vezes, infelizmente, e é a minha experiência também como jornalista em Angola, nem sempre nós temos esse cuidado, esse trabalho, essa ética de, quando possível, levar um consent form ou um documento que as pessoas assinam para que tenham conhecimento de que trabalho é que estão a fazer. Mas para terminar, é mesmo felicitar o trabalho e vou acompanhar toda a vossa produção também. Obrigado. Muito obrigado, senhor Israel, pela sua participação. Então, vamos passar a bola aqui aos nossos facilitadores para que possam responder. Yeah. Pois, não sei se vou poder responder tudo, mas já estou muito feliz que te vejo aqui, Israel, porque realmente já, tipo,
Eu, infelizmente, já não te encontrei mais em Lisboa quando fui lá, mas és uma das pessoas com quem eu também preciso falar, ligado à minha própria tese. Então, estou muito feliz que estás cá e vamos já depois entrar mais em contato. Obrigado também pelas perguntas, porque eu acho super importante. No sentido de parcerias, eu acho, por exemplo, já ter esse intercâmbio de hoje pode ajudar a criar também parcerias acadêmicas. Nós sabemos que tem bastante fundos na Europa, tem bastante fundos, ou tinha nos Estados Unidos, agora com Trump já não sabemos o que vai acontecer, mas se interligar entre os diferentes continentes e utilizar, por exemplo, essa ferramenta de um seminário ou mesmo já uma pesquisa maior, pode ajudar a adquirir fundos para já prolongar, para muitos mais anos. A questão de decolonização, qual é o movimento que é necessário em Angola? Isso vou já passar na doutora Cerqueira, porque eu acho isso uma pergunta que eu também às vezes me faço. Uma coisa que aqui já abordaste é a dificuldade de língua. Eu tenho a sorte de falar mais ou menos 5 línguas, que me facilita fazer certas pesquisas, mas também, como tu, estou leva muito tempo. Traduzir, às vezes também é complicado. Normalmente, como acadêmicos, sabemos que deveria-se ter um segundo ou terceiro tradutor para realmente verificar o que foi escrito. Quem tem esses fundos? Eu realmente não estou a receber da Universidade de Basileia, complica já, mas eu tenho essa questão moral de quem é a minha audiência. Se eu faço pesquisa sobre Angola, a minha audiência prima sempre deveria ser os angolanos, e a maioria falam português. E eu não falo português na primeira língua, agora escrever ainda pior. Então, eu acho o que podia ser muito útil no sentido da plataforma é que a inteligência artificial está a aprender muito rápido. Se consegue-se já implementar a inteligência artificial, puxar isso em outras línguas, vai ser simples. Isso que é a grande vantagem se conseguimos fazer esse passo, porque daqui as pessoas já podemos fazer pesquisa em alemão lá na plataforma, em francês, em chinês, seja qual língua. Se já está no AI, no mundo da AI em geral, vai ser fácil implementar. Agora, a questão das línguas nacionais, já fomos avaliar, isso é mais difícil porque o próprio AI também é tipo uma bebê, tem que ser alimentada, tem que treinar de falar, né? E as línguas nativas claramente ainda foram implementadas. Mas já, isso já é minha resposta e vou passar a palavra na senhora Cerqueira. Ok. Israel, nós temos a Unicef e a Unesco. Acho que todos soubemos que a primeira vez que foi editada ou publicada uma coletânea sobre história da África, escrita por historiadores africanos, foi há cerca de 10 anos. Por acaso, participaram 2 historiadores, se eu não estou em erro, angolanos. Um deles é o professor Jean-Michel Malbeco-Tali, e nós soubemos que realmente a Unicef a Unesco tem dinheiro para verbas para estudos relacionados à educação. O que acontece é que, como a academia e a ciência do saber é dominada ou está colonizada pela língua inglesa, isso logo se transforma num handicap. E muitas das vezes nós não temos as habilidades suficientes para responder a uma aplicação de fundos dos doadores, conhecer as próprias regras. Eu própria dou como exemplo, estou há cerca de 10 anos fora do sistema,
E se hoje me mandarem preencher uma aplicação por exemplo, da USAID ou do DFID ou da GTZ, se calhar eu já não consigo fazer, porque são normas que evoluem. Isso certamente também é a língua, é um bloqueio. A outra questão que se colocou aqui é como é que nós vamos, que parceiros é que são necessários. Eu acho que o movimento de Colonize the Minds é um movimento realmente que está, podemos dizer que está na moda, mas não é antigo, ou não é novo, aliás, é antigo. Nós, por exemplo, temos em Angola experiências, temos algumas experiências, como, por exemplo, eu própria fui tribunal fui testemunha no Tribunal de Porto Alegre, no Fórum Social Mundial, em 2002, sobre a impagabilidade da dívida de guerra, de países em guerra, no estudo do caso Angola. Portanto, existe todo um movimento, o que pode existir já relacionado, no caso da formação do Israel, é que os mídias aqui em Angola, pelo menos nós não temos conhecimento que haja um arquivo público. Por exemplo, RTP África tem um arquivo que data dos anos 50, anos 40. Se você quiser ir fazer uma pesquisa, quer seja de áudio ou audiovisual ou de texto, você vai encontrar todos os programas da RTP África, desde que a RTP existe. No caso daqui da Angola, nós temos poucos arquivos, quer arquivos de mídias sociais, coletivas ou privadas, há muita pouca acessibilidade, não há muitos espaços como essa biblioteca que está aqui da DW, que qualquer pessoa pode chegar e pode consultar, e esse é o propósito que nós também queremos, que a plataforma História Social da Angola se torne uma base social, uma base de dados da Angola, de angolanos para angolanos. Por isso é que o nosso slogan é: todos os angolanos podem e devem contar e participar na construção da história de Angola. Portanto, se cada angolano pegar e disponibilizar dados, quer por memória oral, quer por documentos, às vezes que a gente encontra em casa, quando alguém falece, e a gente às vezes não consegue identificar a importância. Isso era uma carta que o meu avô tinha aí. Olha, por exemplo, os angolanos, quando os indígenas nem sequer tinham bilhete de identidade, porque não eram consideradas pessoas. Os nossos bisavós tinham um documento que tinha uns cornos e uma cauda, porque infelizmente o negro era visto como um macaco, quase isso, ou isso. E há pessoas que têm esses documentos, os filhos dos missionários têm, que você encontra nos museus na Europa, e se calhar nós aqui não temos. Portanto, eu acho que é um movimento, quer de recuperação do nosso patrimônio e do nosso espólio interno, começando por nós próprios, nas nossas famílias, nas nossas casas, nas nossas igrejas, nos nossos grupos comunitários, mas também havendo um movimento do norte para o sul, que é um movimento de recuperação e de restituição. E aquilo que o Israel dizia das teses, realmente há muitos trabalhos acadêmicos feitos sobre Angola. Por exemplo, as universidades do Brasil atualmente têm uma série de teses sobre o Kuduro. Talvez o Nagrelha seja uma das pessoas mais estudadas angolanos mais estudados, é uma grande marca de Angola e sempre será. Mas se calhar aqui em Angola nós não temos acesso às teses. E já quem está envolvido em processos e convênios de bolsas de estudo, já algo prático que poderia ser feito era negociar não só a bolsa de estudo, mas em termos de propriedade intelectual e de direitos, por que as teses dos angolanos são pertença das universidades do Norte? Por que desmotivam os africanos a escreverem teses sobre as suas terras,
alegando que os seus países não têm base de dados suficientes e que você vai correr o risco, chega ao meio da sua tese e não vai conseguir escrever a tese. Aconteceu, eu vivi esse problema na EDPM. E há outras questões que se colocam. E é por isso que as teses e a nossa informação ainda é produzida 99% pelos países do Norte. E isso é uma neocolonização educacional e intelectual. É um assunto muito grave. Estamos quase na hora. Mais duas questões ou contribuições. Se alguém tiver alguma pergunta, vocês que nos acompanham a partir das nossas plataformas digitais, Facebook e aqui no Teams. Muito bem. Senhor Coupe, tenha vontade. Boa tarde, eu sou o Coupe Batista. Primeiro quero agradecer às preletoras, a Marinela, que por muito tempo desapareceu um bocadinho, né? Mas já para lhe lançar o desafio que nós queremos também escrever a história da DW, e parece que vai ser a protagonista. Isso vai ser muito bom. Eu estou muito sensibilizado com o vosso projeto História Social de Angola, mas eu quero ir diretamente ao aspecto que vocês tocam sobre a oralidade e colocam o aspecto da oralidade no centro do projeto, porque não temos como construir a história social de Angola sem olhar a perspectiva da oralidade. E muito bem justificada ali, como vocês colocaram, e também tem o mérito de vocês procurarem aliar essa perspectiva com a academia. Há um problema que temos também, que a nossa academia é aquela que está estruturada e trabalha sempre nos moldes tradicionais de uma academia. Às vezes olha as fontes primárias como algo que não tem valor. E acho que entrarmos com essa discussão na academia vai ser muito bom. Temos algumas iniciativas que foram feitas na recolha oral, que vocês devem saber, mas muito mais ao nível da literatura, alguns escritores que fizeram isto, mas dificilmente as universidades estão empenhadas a fazer essa recolha. E eu penso, acredito, eu concordo consigo que começar ao nível de mestrado pode ser muito tarde, mesmo no nível de licenciatura é possível trabalhar com este nível para começarem a fazer, capacitá-lo e começar a fazer a recolha de história de uma forma oral. E sair um pouco também do asfalto. Há muito conhecimento para além das cidades, nas nossas comunidades rurais, tem muitos mais velhos, e a vossa preocupação é a minha, é que cada ano que passa, cada minuto que passa, estamos a perder essas bibliotecas vivas, esses mais velhos, e nós precisamos andar com pressa neste sentido para ver se conseguimos resgatar algum conhecimento que está por ali. Porque o que estamos a estudar hoje em todas as universidades mais são teorias que já foram escritas há séculos, também pelos cientistas Ocidente, que também tentaram analisar alguma perspectiva africana. Mesmo o africano, quando procura escrever, também quase que alia-se o que já estava feito. Então, nós precisamos de reconstituir essa história social de Angola com factos reais. E eu penso que a verdadeira academia nossa deveria ser isto: lançarmos a busca de fontes primárias para depois problematizarmos e colocar como elementos de estudo nas universidades. Eu encorajo vocês nessa caminhada. Obrigado. Muito obrigado, Sr. Coupe. Se calhar acrescentando naquilo que o Sr. Coupe disse, também é uma oportunidade o ano de 2025, sendo um ano que estamos a comemorar 50 anos de independência,
acho que em termos dos depoimentos, da oralidade, ainda tem muita gente disponível que querem também falar, porque tendo em conta também a história remota, provavelmente o que aconteceu no tempo colonial já não lembra muita gente para lhe inibir com que não fale. Mas como não estamos a trazer questões de guerra que recentemente que terminou em Angola, então acho que há muita motivação dos nossos mais velhos em falar. É pena que alguns vão perdendo memória, mas ainda é possível colhermos esses depoimentos. E não sei como é que vai ser essa questão de filmagens, às vezes algumas pessoas sentem-se inibidos, mesmo gravando, não sei o quê. Aqui, se calhar, se envolvermos também a própria comunicação social em fazer essas filmagens, acho que é um bom caminho também para avançarmos, para não inibirmos as pessoas. Muitos, quando vejam o gravador, quando vejam a filmagem, têm estado um pouco inibidos. Do trabalho, nós fomos praticando fazendo, ou aprendendo fazendo. O que isso quer dizer? Se o objetivo não é o audiovisual, como a Elisa disse, é extremamente importante devido ao aceleramento da inteligência artificial e os ganhos, que é uma vantagem absoluta. Num país onde você tem acima de 80% de literacia, se as pessoas puderem ouvir e ver, aprendem mais rápido, mas a verdade é que não é. Nós trabalhamos com audiovisual e o método do audiovisual é totalmente distinto, porque em audiovisual você não pode estar a filmar uma pessoa cerca de 2 horas. Mas nós temos depoimentos, dissemos aqui que têm mais de 50 páginas. Há depoimentos que já postaram a parte 1 e passam para a fase 2 e depois passam para a fase 3. Esse tipo de trabalho de profundidade em que você quase que vive ou coabita com depoentes, não é possível ter audiovisual disso. Isso não funciona, são outros métodos. Tal como nós trabalhamos com... temos depoentes que a entrevista aberta é simplesmente um guião, mas temos depoentes que já escrevem o depoimento sozinhos porque têm essa capacidade. Mas também temos outros que é uma mistura. Então, é uma conversa e depende muito do também estar a falar com um zongueiro ou com um médico, não é a mesma coisa. Estar a falar com um médico e com um advogado, a linguagem já muda, a percepção, o próprio conhecimento de lei de comunicação, portanto, todos esses elementos. A ideia que nós realmente desejamos é criar um manual, um método como o Sasneva Livelihoods criou um manual do Kishi Crédito, a Group Learning Methodology é uma metodologia que é universal, mas foi afinada e adotada ao mercado angolano. Então, nós também podemos pegar nessas técnicas todas que nós já estamos a experienciar, porque para fazer um scaling rápido, para acelerar, chegar aos mais velhos e chegar àquelas províncias que a Elisa disse, a inclusão, a integração, ter desde o analfabeto, desde alguém que só fala uma língua choque, por exemplo, para além dos recursos financeiros, precisamos de ter os métodos, precisamos de ter os agentes. O Madra já esteve em todas as províncias da escola. É extremamente complexo montar, mas a ideia é chegarmos lá. Exato. Vamos chegar. Eu acho muito importante, que é uma coisa que o senhor Baptista disse. Obviamente, as academias também, de uma forma, viram um artefato de um sistema colonial, porque se olharmos para a história, quem tem acesso à educação normalmente não são pessoas negras, não são os africanos, por fato que o sistema colonial nos queria proibir e não deixar entrar nesse espaço. Agora, quando falamos do neocolonialismo, da nossa intelectualidade, é muitas vezes exatamente isso que acontece no mundo acadêmico global.
eu hoje, como mestrante, não posso fazer um trabalho só audiovisual, mas realmente também tenho que escrever mais 200 páginas, né? Talvez numa língua que nem a minha língua materna, nós em Basileia temos que publicar basicamente em inglês, então isso tudo nos leva de novo numa exclusão, nos puxar fora do espaço, e por isso eu acho trabalhar com ferramentas de oralidade também de uma forma é uma decolonização da própria academia, né? Só para acrescentar isso, porque é um grande problema. Na universidade não está aceitado de criar uma plataforma dessa, que talvez leva muito mais tempo e dizer isso é uma pesquisa acadêmica, mas não, vais que ter que escrever, porque se não foste publicado, não contas como acadêmica. Já fiz, então eu solicitava duas questões. Uma foi a contribuição do Ciancu. Não sei se alguém mais tem alguma coisa aqui a acrescer. Só tinha esse pequeno comentário, mas não há. Meu nome é Sala Maria Saristo, eu sou antropóloga, atualmente investigadora no ISCTE, no Instituto Universitário de Lisboa, mas desde setembro que estou a morar aqui em Angola, iniciei aqui uma colaboração com a DW e vou acompanhando aqui os trabalhos. E pronto, também queria vos dar os parabéns, acho realmente um trabalho fascinante, muito importante. Como já foi referido aqui várias vezes, a falta de informação, estudos, a registro de sabedorias que existe, é realmente gritante. E agora que vocês estão a fazer isto com o objetivo de depois disseminar, ter acesso aberto, ainda acrescenta muito mais o valor, diria eu. Mas, então, queria só dois comentários pequenos. Primeiro, queria perguntar se há algum motivo específico que preferem não usar a inteligência artificial na transcrição, como usam com outros em outras partes do trabalho, porque realmente há ferramentas muito boas. Eu própria tenho trabalhado bastante com entrevistas e ajuda realmente para dar o primeiro passo. E depois sei que em Portugal há várias editoras independentes que têm bastante interesse em publicar livros que têm interesse histórico da sociedade. Não sei se já, mas poderia, se calhar já tem os contatos, mas se não tiverem, podia também facultar alguns contatos. E só terceiro para mencionar que, pronto, eu também estou aqui a iniciar um projeto de pesquisa que focaria mais nas migrações, ou seja, tanto dentro do país como para fora do país, e o nexo das migrações com a precariedade habitacional. E é um trabalho ainda muito incipiente, ainda estou bem no início, mas assim, várias ideias que inclui, por exemplo, um amigo que nasceu na ilha da Luanda, e cuja família ainda lá mora. Estaria interessado em justamente documentar a história da ilha, e então, se isso concretizar, seria excelente se podíamos colaborar de alguma forma. Obrigada. Com esses últimos comentários da doutora Zaire e dicas, vou voltar a passar a palavra às nossas facilitadoras. A inteligência artificial é, sem dúvida, uma força motriz e um acelerador. Nós só dizíamos que, inicialmente, nós trabalhamos com o método tradicional. Não é que a gente não queira usar. Em relação às editoras, vamos agradecer que nos passe as coordenadas, e certamente essa experiência de historiar um lugar e sítio de memória de angolanos no exterior, que é o caso do LAR,
já nos motiva e já estamos a trabalhar com algumas instituições para historiografar outros lugares e sítios de memória aqui em Angola, sobretudo as missões protestantes, e certamente é uma mais-valia, até porque a ilha de Luanda, os Ashi Luandas são os naturais natos de Luanda. Ok? Agora, as considerações finais é dizer que isso é um desafio e, como foi dito aqui, temos muitas ideias, temos poucos recursos, aceitamos o desafio da DW e de trabalharmos no sentido de beneficiarmos da experiência da DW, dos beneficiários de todo esse sistema. Estamos abertos à colaboração, até porque um projeto com essa profundidade é impossível ser elaborado com alguém que pura e simplesmente começou com seus recursos próprios e com as suas próprias ideias. É só isso, e que é um apelo também para alguém que ainda estiver online, que nos possa ajudar, porque nós dissemos que as pessoas dizem, mas qual é a importância da história da social de Angola? Qual é a importância? A importância das pessoas saberem o que aconteceu, o como aconteceu, o porquê que aconteceu, na vertente dos angolanos, porque enquanto isso não for feito, a história da Angola não estará escrita. E será que existe um país, um povo sem história? Pronto. Eu acho que já não tenho muito para acrescentar. Talvez só uma questão da inteligência artificial. A primeira avaliação, estamos em total com toda a estratégia de 5 anos e certas implementações que aqui não abordamos, estamos a falar de 2 milhões de euros. Esse dinheiro não cai do céu. Por que estamos a falar dessa cena? Ou de tanto dinheiro? Porque também tem uma questão ética. Nós não queremos implementar nossos dados no AI que o controle está não sei que aonde. Nós sabemos, por exemplo, nos Estados Unidos, por Constituição, o Estado pode pedir os dados digitais das empresas nos Estados Unidos. É por isso que, por exemplo, uma empresa como o Facebook e não sei o que levou os dados deles fora do país. Isso é muito importante. Nós não queremos meter as pessoas também em risco. Eu acho isso um ponto que temos que ter um certo cuidado. Mas concordo, claro, deveríamos puxar, mas acho também sempre com um pé atrás, um pé à frente. O que nós precisamos? Quem tem já pessoas para indicar, sejam bem-vindos, bem-vindas. Acho muito importante, esse trabalho se faz em coletivo. Temos que juntar as mãos para ir mais rápido para frente. Terceiro, ajuda a indicar fundos. Tem fundos dentro da academia ou no mundo acadêmico, mas também tem muitos mais fora. Mas é sempre importante, eu, por exemplo, não vivo cá, indicar os fundos angolanos, para mim já é um grande desafio, porque às vezes requer que eu tenho que vir aqui para realmente perceber a grande, né? A mapa. Terceiro, eu acho o que já estamos a recolher, para além de patrocínios, também parceiros fortes que nos acompanham nessa caminhada e também cartas de recomendações. Parece que é uma coisa muito pequena ou uma brincadeira, mas é mesmo isso que se precisa para poder encontrar financiamento lá fora. Porque o que acontece, e eu própria estou a falar no meu próprio caso, quando eu digo, eu faço pesquisa sobre Angola, só, né, o meu mestrado, mas agora preciso ajuda de bolsa para viajar e não sei o quê. As pessoas me perguntam, mas você que é angolana? E lá vocês não têm instituições para te apoiarem? Isso é totalmente complicado. E acabas ser barrada
dos dois lados, porque uma coisa bloqueia a próxima. Então, eu acho isso, eu vou deixar aqui agora nessa sala por refletir. Quero agradecer mais uma vez, foi uma ótima experiência, estava bastante ansiosa para apresentar aqui, mesmo com uma voz que já está a me fugir. Mas acho que foi uma muito boa prática também para mim, como pesquisadora, ter que apresentar em português. E olhando para frente, estou muito curiosa de receber mais dos vossos impulsos, seja por e-mail, seja por teléfono, seja como for. Eu acho que depois podemos. Já tínhamos partilhado nossos contatos a informação, então, por favor, não sejam tímidos, não existem perguntas ou impulsos estúpidos. Às vezes, qualquer coisa já vai nos levar a pensar mais um passo para frente. Então, muito obrigada. Muito obrigado, nós.